Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show. Hoje a gente vai falar das atualizações na corrida para prefeito de São Paulo, os resultados históricos da eleição da França. E aproveitar para falar sobre a reforma do ensino médio, que foi aprovada pela Câmara, e também a traição da Isa e o jogador de futebol do Mirassol, Yuri Lima. Pois é. Então vamos lá, cara. Começando com a eleição de São Paulo. Fala aí. Cara, então, a situação como tá posta agora tá muito aberta ainda, né? Mas assim, Exato. a última pesquisa da Quest, que a gente considera que é a mais realista e a mais destrinchada de todas, colocou o Nunes com 22%, Boulos com 21%, Datena com 17%, Pablo Marçal com 10%, Tabata Amaral 6%, Maria Helena do Novo 4%, Kim Kataguiri com 3% e todos os demais candidatos lá da extrema esquerda com 3% também. Exato. Então explica aí, quem é o Nunes, quem é o Boulos, quem é o Datena, só pra galera que talvez não conheça tão bem. Cara, tentar ser o mais estético possível, assim, cara, o Nunes é o candidato do que tá posto, assim, tá buscando a reeleição dele, é o cara do establishment, né? É tipo, o cara é o descendente político do Dória, né? Exato, só que tá vindo com o Bolsonaro. Conseguiu capturar o apoio do Bolsonaro por enquanto. Boulos, acho que dispensa apresentações, né, mas é o cara que era do PSOL e agora ele tá fazendo um movimento ao centro para poder se colocar como candidato do lulismo dentro da cidade de São Paulo. Datena, ninguém entende muito bem, mas o Datena sempre vem candidato e ele vem forte com a máquina mesmo do governo, sabe? Então o perfil do candidato, o perfil do eleitor do Datena é um cara escolaridade baixa, também escolaridade baixa, pobre e religioso, assim, então... É o cara mais do povão, Exato. assim, só que do povão que não é muito de esquerda, né? Exato. Bem no meio do caminho, assim, um pessoal não ideológico, sabe? Aí vem Pablo Marçal, que eu acho que também, se você conhece a gente, você provavelmente conhece o Pablo Marçal, porque você está na internet. Então, o coach, né, motivacional, empreendedor, multibilionário, anda de helicóptero, etc. Ele tá se colocando Ele quer substituir o Nunes como sendo o candidato da direita do Bolsonaro. Exato, ele quer ser o verdadeiro representante do bolsonarismo dentro da cidade. Tabata Amaral vem com uma proposta muito próxima do Boulos também, mas dissociada. Mais moderada ainda também. Mais moderada e mais dissociada do Lula. Maria Helena... Enfim, aí o resto do candidato são nem muito O Kim relevantes. Kataguiri, Maria Helena, enfim, eles não vão estar assim, eles nunca não vão estar nas cabeças de qualquer forma, Exato. né? Cara, eu acho que primeiro vale a pena explicar por que alguém alguém que não é de São Paulo, deveria se importar com a prefeitura de São Paulo. Porque nós não somos de São Paulo, Não. nós somos do Rio, Nem gosto de São Paulo, quer dizer. e eu gosto. E a gente liga, Sim. sabe? Por quê? Cara, primeiro, cidade de São Paulo é o maior orçamento do Brasil, assim, é o maior repasse do governo federal para o Brasil. Também um polo econômico, né? Então, você vai estar lidando com os agentes mais poderosos do país. Enfim, empatado com Brasília, talvez, né? Porque tem mais do capital político que está para lá, mas enfim, o capital econômico está para São Paulo. E São Paulo também é a vitrine global do Brasil. As notícias se projetam também globalmente. Então, é um stepping stone, é uma pedra de encaminho para uma presidência, para um cargo mais alto, né? Exato. Então, E o que acontece lá vai influenciar as corridas políticas no resto do Brasil, entendeu? Sim. Então, por exemplo, se o Boulos conseguisse vencer, seria um sinal muito claro pro resto do Brasil que é tipo, cara, a esquerda tá de volta, veio pra ficar uma Exato. esquerda até um pouco mais radical, sacou? Ganhando um cara como Pablo Marçal, já fica uma coisa completamente diferente. Ninguém vai ter- Chegaram os candidatos da internet, um candidato muito semelhante ao Trump, Sim. entendeu? E é meio que uma outra proposta de direita, assim, né? Um pouco diferente, assim, talvez para onde esteja caminhando. Mas, enfim, eu acho que também, além de tudo isso, é importante você prestar atenção. Por quê? Cara, essa eleição, ela vai ser bipartida, vai ser bipolarizada, provavelmente, e ela vai ditar o tom de todas as outras, né? Então, independente de onde você mora, você vai ter eleição para prefeito também na sua cidade, a menos que você esteja fora do Brasil, óbvio, né? Mas vai ter eleição para prefeito na sua cidade, então, cara, vai dar para saber um pouco o tom, o que vai ser debatido, quais vão ser as principais pautas. Então, por exemplo, a gente é do Rio, o Rio está um pouco anômalo nesse processo, não vale a pena cobrir, entendeu? Então, São Paulo vai dar um tom melhor para entender o processo eleitoral de prefeito esse ano aí no Brasil, né? Então, cara, o que a gente está vendo, basicamente, a parte que está mais interessante é o Boulos já está estabelecido como candidato da esquerda, da centro-esquerda, do Exato. Lula. Por mais que ele não seja o candidato mais forte no primeiro turno, é praticamente garantido que vai ser ele o cara que vai pro segundo turno representando a esquerda, e tudo indica que ele vai ser o cara que vai perder no segundo turno. Porque todas as pesquisas indicam ele perdendo pro Nunes, pro Sim. Datena, pro Marçal, se eu não me engano, não chegaram a fazer essa pesquisa, mas... igual nas últimas eleições, o cara de esquerda, que foi o Boulos também, perdeu. Exato. Tudo indica que isso vai acontecer de novo. Sim, mas
Ele tá garantido, né? Quem for o nome da direita vai disputar com o Boulos. A gente comentou que não acha que o Boulos é um candidato particularmente forte, porque ele tem pouquíssima experiência como... Ele não tem experiência fora do legislativo, então ele nunca administrou nada. E a imagem dele é muito queimada pela associação que ele tinha com o MTST, né? Exato. Por causa das coisas das ocupações, etc. Em São Paulo, isso é uma questão muito mais relevante do que é nas outras cidades do Brasil. Isso foi muito mal visto, assim. Sim, então, associam muito a imagem do Boulos, o cara que é meio que um bandido, assim. O cara ele quer tomar uma coisa que não é dele. Até que ponto isso é correto? Sim. Fica o seu juízo. Mas grande parte da população mais de direita e mais de centro associa isso à imagem do Boulos. Então o Boulos é o cara que é cheio de espantalhos, pode ser bandido. E isso ele parece com o Pablo Marçal também, que é um candidato que tá querendo disputar o segundo turno com o Nunes, com o Datena, mas ele também é um cara fácil de bater, entendeu? Veio do nada, ele vai falar que já administrou as empresas dele, mas ele também nunca teve um cargo público. Não, e a administração das empresas dele... As empresas dele não são empresas que ganham dinheiro na base de serem bem administradas, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, se você tem uma empresa de aço, sei lá, cara, você vai ganhar dinheiro baseado em quão bem gerido o negócio é, sacou? Sim, sim. Agora, se você tem uma empresa de influencers, que é mais ou menos o que o Paulo Marçal é quão estrela o cara consegue ser. Então, a gestão da empresa dele em si, eu imagino que esteja sendo feito um bom trabalho, porque o cara realmente é muito grande. Sim. Agora, não é isso que vai mudar o sucesso da empreitada, depende muito da personalidade dele. E ele tem as polêmicas dele que já vem, ele tem fichado na polícia, né? Uma coisa que a Tabata Amaral trouxe na última briga entre eles. O Paulo Marçal tem as questões lá de ser um coach motivacional, do cara da equipe dele que morreu no meio da corrida, não sei se... Enfim, ele é um cara... E ele, assim, é aquele tipo de personalidade que tem a rejeição muito grande. Parece que ele tem a segunda maior rejeição nessa corrida. O maior sendo o Boulos. Maior sendo o Boulos. Mas é o cara que vai ter dificuldade. É o que, pelo menos, a base do Nunes, a pessoal da campanha do Nunes acredita que o Paulo Marçal encontrou o topo já. Tipo, ele não tem mais potencial de crescimento. Eu enxergo de uma forma diferente. Cara, pela forma como ele está se posicionando, ele tá muito afiado, ele tá querendo muito isso, diferente do Nunes, que é um cara mais veterano da política, um cara mais tranquilo, maduro e tal. Eu acho que o Paulo Marçal pode acabar aparecendo da mesma forma que o Bolsonaro apareceu na eleição dele. Forte nas redes sociais, polêmico, entendeu? Incisivo e, cara, aberto para o conflito direto mesmo, que é o que muitas pessoas se atraem. Né? Exato. Então, ele meio que roubou o lugar de um cara que era mais moderado, assim, Exato, né? exato. Tipo, a possibilidade é que o Marçal, ele... justamente pelo estilo dele, de ser um cara que ele fala muito bem, por mais que seja polarizante, eu acho que é inquestionável que o discurso dele atrai muitas pessoas. Ele pode acabar roubando o lugar do Nunes como sendo o cara da direita, igual o Donald Trump, em 2016, roubou o lugar lá que deveria ser do Jeb Bush. Exato. Então, num debate, você vai ter um cara como o Nunes, que é um cara mais calmo, mais velho também. Aí chega o Pablo Marçal, que é um cara que... extremamente combativo, extremamente agressivo. Exato. Ele consegue meio que emascular os outros candidatos com a personalidade dele, que, enfim, ele é um cara que... Ele se gaba, ele fala do dinheiro que ele ganha, ele fica corrigindo as outras pessoas na frente delas, etc. Então, esse é o tipo de coisa que, cara, pode ser que não dá nada, pode ser que o pessoal do Nunes esteja correto em afirmar que o Pablo Marçal tá no teto dele, mas pode ser que o Pablo Marçal só, cara, continue crescendo e crescendo e crescendo. A figura dele pode ser uma figura que traz lucro para a mídia quando noticia, sim, o que estimula a mídia a falar dele, o que faz com que o estrelado dele só cresça, e ele pode acabar sendo meio que o nomeado da direita para ir para o segundo turno, igual o Donald Trump foi nos Estados Unidos há 8 anos. Né? Exato. O que muitas pessoas comentam que não dá para saber se o Marçal está sendo sério, né? Ou ele pode estar fazendo isso de fato porque ele diz que vai ser presidente do Brasil, ele pode estar fazendo isso, pode ser uma jogada para lançar um baita curso, uma coisa assim. Que foi o que o Trump fez em 2016. Ele não concorreu achando que ia ser presidente. Exato. Tudo indica isso. E, cara, o Datena também é outro personagem que tá em terceiro, tem 17% dos votos, levaria no segundo turno, mas o Datena, ele tende a abandonar a corrida, porque ele já fez isso antes, entendeu? Sim. Então, esses votos do Datena, a gente não sabe para onde eles podem ir, os votos do Kim Kataguiri, a gente estima que eles vão ser divididos entre o Nunes, o Datena, o da Marina Helena também, eu sei que ela tem conversas avançadas com o Paulo Marçal também, ou seja, ela pode, inclusive... Enfim, não é muito estilo do Novo, mas pode rolar essa união. O Paulo Marçal já deixou claro que quer ela constituindo o governo dele. Enfim, então, cara, tá bem aberto. O que eu acho que a gente vai ver no debate é que todos os candidatos vão se unir, como a gente vai falar depois, para evitar que o Paulo Marçal fale. Porque ele é o candidato mais perigoso. E é o que vem com mais
punch, né? Exato. E o que pode roubar mais votos dos outros. Porque ele é um showman e tal. Exato. Cara, literalmente, o cara talvez seja o coach mais famoso do Brasil hoje em dia. Acho Isso que baseado 100% em falar muita besteira, entendeu? E, cara, chama a atenção das pessoas. Tem aquele papo famoso dele falando do helicóptero e tal, que é tipo, pô, ele tá dando uma exagerada, absurda, ele tá se gabando e tal, mas isso chama atenção, então Sim. pode roubar a cena. Cara, a questão pra mim é, o Nunes sendo eleito, vai ser mais do mesmo. São Paulo vai continuar meio que o que aconteceu. O Boulos é muito improvável que ele seja eleito. E aí o Pablo Marçal, cara, ele se elegendo, ele teria problemas semelhantes ao que o Bolsonaro teve, que é arranjar pessoas qualificadas para trabalharem junto com ele, entendeu? Sim. Porque talvez menos do que o Bolsonaro teve, porque ele é menos controverso. E também porque já passou mais tempo, eu sinto que agora teria menos essa questão. Mas um dos principais problemas do Bolsonaro é que tinha muitas pessoas qualificadas que seriam de direita, mas que não queriam se associar muito ao bolsonarismo, entendeu? Não queriam ficar conhecidos no setor deles, no mercado que eles trabalham, como o cara que foi trabalhar na gestão do Bolsonaro. Exato. E o Pablo Marçal talvez sofresse de um problema parecido, que é um dos motivos que faz sentido ele querer se aproximar da Maria Helena, entendeu? Porque o Novo pega o pessoal lá do mercado financeiro da Faria Lima, e não só do mercado financeiro, né, do mundo corporativo, pega um pedaço considerável desse pessoal que é mais de direita, e aí se o Pablo Marçal conseguisse puxar pra ele resolveria problemas numa eventual gestão dele como prefeito. Sim, sim. Eu acho que o Bolsonaro abriu a porteira também para esse tipo de candidato aparecer cada vez mais, né? Então, porque a gente vai ver o Pablo Marçal agora, mas a gente provavelmente vai ver desdobramentos disso em muitos outros municípios, assim, né? Mas é isso, a candidatura dele ainda está super aberta, não tem vice, não tem proposta de direito, sabe? A gente não sabe qual é a real intenção dele, às vezes ele pode estar usando a máquina para pressionar o Nunes a tomar um posicionamento mais duro, entendeu? Talvez jogar a candidatura do Nunes à direita, ele fazer esse trabalho para pressionar mesmo, entendeu? Para não ser pro Nunes, o Nunes é muito o candidato do compromisso, né? Ele vai ser o candidato do Bolsonaro, mas ele não vai ser espancado pela mídia, entendeu? Sim. Que seria o tratamento de praxe, né? Para os outros candidatos do Bolsonaro. Então o Marçal pode estar induzindo ele enfim, indiretamente, é difícil saber. A eleição está muito aberta, mas a gente tem quase, tipo, a gente já pode praticamente bater o martelo se nada muito maluco, assim, uma coisa muito imprevisível acontecer, que vai ser um candidato de direita que vai faturar a prefeitura. Porque o de São Boulos vai Paulo. pro segundo turno e o Boulos vai perder no segundo turno. Tudo indica. Pode ser que não seja isso, mas os últimos anos foram assim e Pouco provável, bem pouco provável. bem pouco provável. Mas ele, inclusive com a Marta Suplicy de vice, né? Então tá trazendo assim, uma candidatura histórica, assim, um marco, assim, um divisor de água na carreira do Boulos, que vai sendo cada vez menos aquele parlamentar radical que ficava apontando o dedo e denunciando e não sei o que, para virar um administrador, um gestor público, talvez um sucessor do Lula, né? Exato. Mas do Brasil, essa é a notícia mais interessante que aconteceu. Tem a reforma do ensino médio, que é um pouco menos chamativa, Mas é importante. mas é muito importante. Mas indo agora para a Europa, né, indo para o resto do mundo, cara, o primeiro episódio a gente falou da eleição histórica na Inglaterra. Agora teve uma eleição histórica na França e muito parecido com a da Inglaterra. Sim. Que o que aconteceu foi o seguinte: depois da eleição do Parlamento Europeu, que os candidatos da extrema-direita, né? Enfim, esse é até um debate interessante a se ter, até que ponto, especificamente na França, vale a pena chamar a Marine Le Pen de extrema-direita, mas que seja. Esses candidatos mais à direita, eles tiveram um resultado surpreendente no Parlamento Europeu, e aí o Macron, ele convocou uma eleição parlamentar apressada. Então ele ia ter uma eleição no futuro, ele foi lá e puxou para agora. Muitos viram isso como sendo, caraca, o Macron ele fez uma jogada extremamente ousada, entendeu? Ele apostou nisso, e aí teve o primeiro turno dessa eleição, seria uma eleição somente para o parlamento, então não substituiria o próprio Macron, que é presidente, Exato. mas apontaria o primeiro-ministro, que na França é o chefe do governo, então é a pessoa que toca as políticas internas mais importantes. Aí teve o primeiro turno, no primeiro turno a Marine Le Pen, que é a candidata de direita, também performou muito bem. Então... Muito acima do esperado. Muito né? acima do esperado. Então todo mundo ficou, caraca, será que a Marine Le Pen vai finalmente conseguir fazer parte do governo? E aí teve o segundo turno. Que é a diferença entre o sistema eleitoral inglês e do francês. A gente também está falando de voto distrital, cada distrito tem um representante dentro da Assembleia Geral lá da França. Só que na França não é diferente da Inglaterra, não tem o first past the post, não é o mais votado já entra direto. Tem segundo turno, entendeu? Exato. Só que o segundo turno na França é diferente do segundo turno do Brasil. Exato. Que é o seguinte, o segundo turno do Brasil sempre são só 2 pessoas. Ele estava falando aqui, prefeito vai ser o Boulos e um cara de direita. Exato. Vai ser isso, vai ser 2 pessoas. Lá na França não, lá na França
as pessoas têm que conseguir acima de um certo porcentagem de votos, aí elas entram no segundo turno, e isso para cada um dos distritos. Então, o que aconteceu em muitos distritos foi que teve segundo turno com 3 candidatos, que seria o candidato da direita, da Marine Le Pen, o candidato do centro, do Macron, e o candidato da esquerda, do Mélenchon, concorrendo no mesmo distrito. E até outros distritos que teve 4 candidatos, entendeu? A primeira vez, nos anos 70, teve uma disputa quádrupla para ver quem ia sentar na cadeira. Exato. Que aí, geralmente, com os partidos que são regionalistas, né? Na França tem também, igual na Inglaterra. Exato. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, o Macron, que representa o centro, e o Mélenchon, que representa uma aliança grande lá da esquerda mais radical, assim, da França, eles fizeram o que na Europa chama-se de cordão sanitário, que é você se unir para impedir que a extrema-direita, que a suposta extrema-direita, né, chegue ao poder. Então, eles falaram, cara, em qualquer distrito, o candidato que tiver em segundo lugar entre o centro e a esquerda sai para não dividir os votos, entendeu? E garantir que o candidato que não é o da direita ganhe. Então, isso aconteceu. E Convocado pelo próprio Macron, né? Que é o atual primeiro-ministro. Ele que falou, pessoal, parece que as coisas no primeiro turno pareciam estar saindo do controle dele, né? Que fez um movimento muito espontâneo, assim, que ninguém esperava. E aí ele falou, galera, vamos nos organizar aqui, porque a Renovação Nacional, que é o partido da Marine Le Pen, não pode passar, entendeu? Não pode vencer. E aí o resultado foi que a Marine Le Pen ela conseguiu a maior parcela do voto popular total, foi, se eu não me engano, foi 37%, enquanto os outros 2 partidos conseguiram bem menos do que isso, só que em termos de número de assento, o resultado não refletiu. Em número de assento, a Marine Le Pen ficou em terceiro lugar, apesar de ter conseguido maior quantidade de votos, ficou 143 das 577 cadeiras, então mais ou menos um quarto do parlamento. O Macron ficou em segundo lugar com 166, então também um pouco mais do que um quarto. E perdendo 100 assentos em relação à última composição da Câmara, perdendo a maioria dele. Exato. E quem ficou em primeiro lugar foi justamente a aliança da esquerda, liderada pelo tal do Mélenchon, que ficou com 180 cadeiras. Então, o que vai acontecer vai ser o seguinte, o Macron, ele já declarou que ele vai fazer isso, eles já estão em discussão nesse exato momento, que ele vai se unir com o pessoal da esquerda para conseguir apontar o primeiro-ministro e governar de uma forma que exclua a Marine Le Pen e o partido dela de direita. O Macron está com dificuldade de se entender com o Mélenchon, que não tem um projeto de centro-esquerda, um projeto propriamente de esquerda, assim, mais afastado. O Macron é famoso por ser o cara centro perfeito, assim, né? Tipo, a figura perfeita de um presidente de centro, mas ele está com dificuldade de formar compromissos com essa ala da esquerda que chega forte, chega, tipo assim, na frente dele propriamente, comendo o espaço dele, e pode ter a possibilidade deles formarem um governo provisório tecnocrata, tipo, num compromisso de formar um gabinete tecnocrata apartidário até as eleições de 2027, né? Que aí vai ser a eleição para presidente mesmo, que aí é uma eleição mais importante, que pode substituir o Macron pela Marine Le Pen propriamente dita. Exato. Então, assim, parece que... O que me faz achar que o pessoal da esquerda surpreendeu o Macron é que, imediatamente, assim que saiu o resultado, o Gabriel Attal, que é o atual Attal, né, que é o primeiro-ministro atual, pediu para o Macron, vou renunciar. Ou seja, ele demonstrou um pouco de pânico, assim, uma afobação, e o Macron não aceitou a renúncia dele, então exigiu que ele permanecesse no cargo. Ou seja, ele vai tentar fazer alguma coisa funcionar agora, mas as pessoas não estão enxergando muita saída, assim, porque os 2 blocos estão intransigentes e o inimigo é a espreita, né? Porque o inimigo é a espreita, mas assim... Politicamente é o inimigo dele. Exato, que chega, tipo, e a Renovação Nacional, que tem um projeto também que é propriamente direita, conversa muito pouco com as ideias do Macron, mas é um partido que vem ganhando muita atração e vai estar numa posição bem confortável, porque vai estar em terceiro, oposto a tudo que está em situação. Exato. Então, se as coisas não andarem bem até 2027... Que tudo indica que elas não vão. porque está bem confuso, então a Renovação Nacional deve ganhar atração como... É igual o Bolsonaro, que é tipo, eu sou contra o que está aí, entendeu? Exato. E, cara, a Renovação Nacional cada vez mais polida, um discurso menos polêmico. Todo mundo sabe que as origens do partido da Renovação Nacional são muito esquisitas, que são o pai da Marine Le Pen, que era um cara... Que era um cara meio neonazista mesmo. Exato, ele era realmente antissemita. Mas, por exemplo, hoje em dia o garoto lá, que seria o primeiro-ministro da Renovação Nacional, o Bardella, que é engraçado, né? Quando você fala de líderes na França com sobrenome italiano, não tem como não pensar no Napoleão, né? Mas, enfim, o Bardella é um garoto polido, jovem, assim, sabe?
sem radicalismo nenhum, e a Marine Le Pen Exato. também vai moderando o discurso dela, hoje em dia, para basicamente se opor em relação à questão fundamental dos tempos na Europa, que é a imigração. Exato. Então, eu vi muitas pessoas, inclusive na própria Globo, questionando até que ponto seria adequado chamar a Marine Le Pen de extrema-direita. E por que eu pontuo que é na Globo? Porque meio que a linha editorial da Globo é chamar todos os candidatos de extrema-direita. Então a Giorgia Meloni eles chamam de extrema-direita, a Marine Le Pen chamam de extrema-direita, o Nigel Farage é extrema-direita, o Trump é extrema-direita, o Bolsonaro é extrema-direita, O cara da Holanda lá, o Geert Wilders é extrema-direita, o Vox na Espanha é extrema-direita, o cara do Chega em Portugal é extrema-direita. Bolsonaro, extrema-direita. Sim, o AfD extrema-direita. A Globo chama todo mundo de extrema-direita. E no programa do Estúdio I, que eu cheguei a ver um pedaço, tinha um cara lá questionando até que ponto isso é adequado. Porque a Marine Le Pen, ela basicamente nunca falou nada contra judeu, que era o problema do pai dela. Ela nunca falou nada com relação a restringir direitos de minorias. Ela é contra a imigração, mas ela não quer restringir o direito das minorias. Ela quer... Falou de direito LGBT, né? Exato, exato. Ela só quer que pare de trazer imigrantes muçulmanos, basicamente, e que você deporte as pessoas que cometam crimes, etc. Essa é a proposta dela. Fora isso, a Marine Le Pen, ela nunca tentou nada contra a democracia, então eles estavam levantando esse ponto, no final das contas lá, enfim, a Globo continuou chamando ela de extrema-direita. Mas o fato de você ter tido essa discussão na Globo já demonstra como que ela está se moderando e tem uma chance dela, de fato, conseguir se eleger em 2027. E aí a outra questão interessante da França é o seguinte. Muitos perguntaram, cara, por que que o Macron fez isso? Por que que o Macron convocou essa eleição que ele não precisava convocar e que, bem ou mal, o partido dele se ferrou? Sim. Porque o partido dele perdeu muitos assentos. Antes ele estava governando sozinho, agora ele vai ter que governar com a galera mais de esquerda mesmo. E aí, tudo indica que o Macron ele fez meio que uma armadilha. Que a armadilha é o seguinte, a França está com uma situação fiscal bem complicada. Então, eles estão com um déficit muito grande, o déficit está acima do padrão europeu lá, que a União Europeia espera que os países tenham um déficit de até 3% do PIB. O da França está acima disso, está tipo 5%, 6%, entendeu? E além disso, a dívida da França, a dívida pública com relação ao PIB, está maior do que o padrão europeu, que é 60%, a França está acima disso. E a França está com um problema muito grande de previdência, igual o Brasil estava e fez a reforma, e o Brasil vai ter que fazer outra reforma. A França estava com um problema, fez uma reforma, vai ter que fazer outra reforma. E o que acontece? No final desse ano, o governo da França ele vai ter que propor um orçamento para o Parlamento Europeu meio que aprovar ou rechaçar, entendeu? E aí o que o Macron fez foi o seguinte, cara, o povo francês, ele tá chateado, ele tá bolado comigo, porque acham que eu tô cortando os benefícios de todo mundo, e tanto a esquerda quanto a direita estão querendo aumentar benefício, querendo aumentar o déficit público, basicamente. E o que eu vou fazer vai ser o seguinte, cara, eu vou pegar essa bomba relógio, que vai ser o Parlamento Europeu negar o orçamento francês, ao invés de ficar no meu colo, vai ficar no colo ou da esquerda ou da direita. Então, o que muitas pessoas estão comentando é que para Marine Le Pen isso foi um grande presente, porque o que aconteceu foi o seguinte, basicamente, não importa quem propor uma coisa para a Europa, ou vai ser muito impopular com o povo, ou vai ser muito impopular com a Europa, o que pode gerar problemas com os mercados de dívida, etc., que foi o problema que derrubou a Liz Truss no Reino Unido, etc. Então, é o seguinte, a esquerda agora, ou ela vai se queimar como sendo incompetente, ela vai propor um orçamento que provavelmente vai ser ou vai ser negado pelos europeus, e eles vão se queimar como sendo incompetentes, como sendo descolado da realidade, ruim para os mercados, etc., ou eles vão propor um orçamento que vai ser impopular com o povo, entendeu? E aí, com isso, o Macron conseguiu limpar a barra de um dos possíveis adversários dele. Isso fortalece ele para ir para a presidência de 2027 no segundo turno, entendeu? É isso. Então, enfim, óbvio que não tem como ler a mente do Macron, mas essa foi a explicação plausível mais interessante que eu ouvi de por que ele chamou essa eleição. E realmente, se foi isso, foi uma jogada de mestre. O Macron se vende dessa forma, né? Antes dele convocar as eleições, ele literalmente deu a declaração, cara, os meus pensamentos são complexos demais para jornalistas, né? Então talvez seja verdade. Talvez a gente nem esteja enxergando o que o Macron fez, né? Exato. Mas o que as pessoas entendem é que ele vai tentar ficar um pouco mais hands-off, assim, né? Liberar um pouco os rumos da política interna para poder chegar melhor em 27, né? Vai deixar um pouco da confusão ali, até para ele parecer... Porque ele, como centrista, ele ainda se favorece pela aquela parada da falácia do meio do caminho, sabe?
que é meio que tipo, tem direita e esquerda, os dois têm lados bons, os dois têm lados positivos, um compromisso no meio é sempre o melhor. Então o Macron tem se beneficiado constantemente disso, ele tem sido um bom jogador nesse sentido. Então, provável que ele, enfim, tenha feito isso propositalmente, né? Não tenha surpreendido ele de fato. Mas enfim. Exato. Então é isso. Vale a pena prestar atenção no que vai acontecer na França, não só nos próximos meses, mas também nos próximos anos, porque... O segundo país mais importante também, uma Não, coisa não, não. Terceiro país mais importante. do euro. Do euro? Ah, tá, tudo bem. A gente está falando, é porque no último episódio a gente comentou que nos países, obviamente o país mais importante do Brasil é o próprio Brasil. Sim. Mas na hierarquia da importância internacional, os Estados Unidos é o primeiro, a Inglaterra é o segundo e a França é o terceiro, entendeu? Sim, mas a França é o segundo país mais importante da zona do euro e a Marine Le Pen também traz um pouco de euroceticismo, né? Que é um pouco de um voto de não confiança na União Europeia e o que ela é capaz de fazer pela soberania da França. Então, se ela é eleita também, fica mais esgarçado ainda o tecido da União Europeia, que já tomou um pai tabaque com um Brexit, né? Então, é bom ficar de olho. Agora, vindo para o Brasil, teve uns problemas técnicos aqui, estamos tendo que gravar de novo, mas a outra grande notícia é que teve mais uma reforma do ensino médio. Então já tinha tido uma do Michel Temer, agora vai ter mais uma, que foi aprovada pela Câmara de forma unânime. O texto foi escrito pelo mesmo cara, pelo ex-ministro Mendonça, que propôs a reforma do Temer, e agora ele é o deputado Mendonça, ele propôs a reforma da educação, do ensino médio, agora como parlamentar, né? E conduziu todo o processo. O pessoal falou unânime, é praticamente unânime, né? Porque um deputado votou contra, todos os 570 votaram a favor, então um projeto de lei que vem do PT até o PL sendo todo aprovado. mundo a favor. Exato. E aí você deve estar imaginando, caraca, então vão reformar tudo. Cara, vão fazer poucas mudanças certeiras, entendeu? Primeiro vai aumentar a carga horária. Bom, né? O mínimo vai passar de 1.800 horas para 2.400 horas para o ensino médio inteiro. Então aumentar em 1/3 a mais o mínimo de carga horária, que é bom porque, principalmente para criança desfavorecida, é melhor passar mais tempo na escola do que na rua, né? Onde pode ter influências de crime, etc. Fora isso, da última vez tirou a obrigatoriedade de filosofia e tal, deu um rebuliço por causa disso. Agora vão tirar a obrigatoriedade de espanhol. Que é bom, né? Na verdade, o Mendonça se pronunciou dizendo que ele achava bonito a ideia de integrar o Brasil à América Latina, mas que a língua acadêmica do mundo, inclusive do Extremo Oriente, né? Ele fez questão de bater nisso. Nem na China é outra língua, entendeu? Exato. O inglês é a língua da produção de conhecimento global. Então ele queria preparar o aluno do ensino médio público no Brasil para isso. Né? E a verdade verdadeira é que todo mundo que sabe falar português consegue se comunicar com quem fala espanhol, entendeu? Sim. Se você só fala português 100%, a pessoa que fala espanhol ela vai entender o que você está querendo dizer. A menos que o argentino queira te sacanear de propósito, aí você não vai entender. Sim, mas o culpa não é... A culpa é dele. A culpa é dele, exato. Mas e aí, fora isso, eu diria que a maior mudança, assim, a mudança mais significativa mesmo, é que cria as linhas de aprofundamento, né? Que faz que o ensino médio seja menos padronizado. Então, na época dos nossos pais, tinha o ensino médio científico, ensino médio de outros tipos também, um que era só para... Tinha profissionalizante? Tinha profissionalizante, tinha um que era para virar professor, etc. E aí, depois, quando a gente fez o ensino médio, era só o científico, então todo mundo aprendia química, matemática, história, português nas mesmas medidas. E agora vai ter essa linha de aprofundamento, vão ser nas seguintes áreas. Vai ter um para linguagens, um para matemática, um para humanas, um para ciência da natureza e um para todos os outros cursos técnicos, propriamente ditos. Interessante, né? Porque a gente está conversando que, cara, o fato da formação ser única tem um aspecto trágico, né? Porque poucas crianças estão preparadas para, nossa, eu gosto de tudo, entendeu? Exato. Então, para isso de personalizar um pouco a experiência do ensino médio, é uma forma de permitir que a criança explore também os interesses dela, tenha uma experiência formativa assim mais rica mesmo, sabe? Ele vai ter interesse. Eu gosto de português, eu quero estudar mais português. Exato. Ele não vai ser punido com horas e mais horas e mais horas de matemática, entendeu? Ele vai poder... Sim, exato. E, cara, também eu sinto que só o fato de você apresentar uma escolha, aí a pessoa escolhe, aí depois ela vai falar, tipo, eu escolhi matemática e agora eu tô estudando matemática pra cacete, mas foi o que eu escolhi, entendeu? É um pouco melhor do que você ser imposto a estudar um bando de coisa. Tem a questão da aptidão, as pessoas não têm a mesma aptidão, então você deixar a pessoa desenvolver aquilo que ela é genuinamente boa, é muito melhor, entendeu? Exato. Aí a criança que é boa em matemática fica boa em matemática, a criança que é boa em português fica boa em português e, no geral, a sociedade fica melhor em tudo, assim. Claro que isso não vai ser uma mudança tão significativa, né? Não é isso que vai fazer com que o sistema educacional brasileiro passe, sei lá, de um dos piores do mundo para ser o da Dinamarca, mas é um passo no caminho certo. E também é interessante que foi uma proposta praticamente unânime, né? Exato. Então, é legal a gente ler
sobre projetos de leis que ainda conseguem unir, assim, levantar capital político amplo, assim, a aprovação quase unânime. Então, pô, é isso, é tipo coisa que a gente pode concordar, entendeu? Criança na escola é bom, sabe? Exato. Mais educação é bom, entendeu? Todo mundo acha isso. E é refrescante ler esse tipo de notícia e enxergar que, pô, pelo menos tem uma preocupação genuína do parlamento em, cara, vamos avançar a educação, entendeu? Tudo bem que é uma reforma, mas é quase uma adição, né? Um acréscimo, não é uma reforma. Reforma seria uma mudança muito complexa. Exato. É um pequeno ajuste, assim, mas que, pô, tem um potencial para ter um impacto positivo, assim. Mas é claro que o problema é muito mais profundo, né? Sim. Mas uma coisa que eu acho interessante também, cara, é que esse modelo do Brasil que tinha quando a gente fez o ensino médio, que era todo mundo estuda exatamente a mesma coisa, seja no Rio Grande do Sul, seja no Amazonas, seja no Rio de Janeiro, cara, eu sinto que é uma coisa bem peculiar do Brasil, porque nos Estados Unidos o ensino médio ele é muito personalizado, entendeu? As crianças têm aula de oficina, aí tem aula de cálculo, dependendo. Tem crianças que nem sequer estudam cálculo, sei lá, esse tipo de coisa. Tem aula de fotografia, dependendo da escola, porque lá também é uma sociedade muito mais rica, então podem estudar esses luxos, assim. Marcenaria, né? Marcenaria, exato. E aí, no Brasil, tinha esse negócio, todo mundo estudava a mesma coisa, e agora é mais um passo no sentido de mudar. Na Alemanha também, famosamente, o ensino técnico, ele é muito mais enfatizado. Sim. Não tem muito essa noção de que, cara, todo mundo necessariamente tem que ir para a universidade. Então, já vi pessoas criticarem esse negócio de que, nossa, mas o ensino de todo mundo tem que ser aquele ensino que prepara a pessoa para ela ir para a faculdade. Só que nem nos países de primeiro mundo é assim, entendeu? Sim. Tipo, tem que reconhecer, as pessoas são diferentes, as pessoas têm interesses diferentes, têm aptidões diferentes. Você tem que dar margem para essa diversidade da humana se manifestar de uma forma positiva. Exato. E as pessoas estão preocupadas, algumas você pode estar preocupado pensando, putz, mas qual desses caminhos aí vai me preparar melhor para o Enem? Calma, porque o Enem também vai ser reformado, entendeu? Então, até 2027, o governo federal fez um compromisso também de reformar a prova do Enem para ela representar melhor a nova matriz curricular do ensino médio brasileiro. Então, a prova provavelmente vai ficar mais básica, na verdade, né? Ela vai ser nivelada pelo currículo comum de todas as pessoas. E aí os seus interesses, na verdade, vão mais te apontar para a direção do teu curso mesmo, né? Da tua preocupação. Mas é isso, né? No fim, eu acho que o grande lucro para o Brasil é aprofundar o ensino técnico, com certeza. Com certeza, Porque tem uma demanda muito grande de profissional técnico, assim, não é fundamental que seja o cara que faz gesso, o cara que constrói, né, o famoso pedreiro, né? Então todas essas coisas são informais, são paralelas. E você tem um cara um pouquinho mais next level, assim, Exato. que deve ter um pouco mais qualificado em fazer esse tipo de coisa, já é muito bom, né? E ajuda um pouco o cara também, ensina um pouco de empreendedorismo, como abrir um MEI, porque a maior parte dessas coisas é irregular também e o Estado não arrecada nada com isso, enfim. Mas é isso. E aí, cara, indo pro momento descontraído, a gente tem o caso de traição da Isa com o Yuri... Como é que é o nome dele mesmo? Yuri Lima. O Yuri Lima. Jogador da Série B, jogador reserva do Mirassol. Mas cara, é o que vocês estão obrigando a gente a fazer, né? A gente tá tendo que, no momento de contação, eu assisti o depoimento da Isa, entendeu? E aí eu acho que tem algumas lições sobre... Mas conta aí o que aconteceu pra galera que não sabe. Cantora Isa, né? Um sucesso do mercado fonográfico brasileiro, tá grávida desse jogador... Estava grávida não, está grávida desse jogador da Série B, o Yuri Lima. Do banco da Série B. Do Mirassol. E aí ela descobriu uma traição desse rapaz aí com uma pessoa que trabalha com entretenimento adulto na internet. E aí ela soltou um vídeo ontem. Então, assim, soltou um vídeo antes de comunicar às pessoas que tomam conta da carreira dela e ao próprio marido, entendeu? Então, marido, eu não sei se eles eram casados efetivamente, mas enfim. E, cara, o que isso mostra da sociedade brasileira pra gente? Assim, primeiro, em dois tons. Não vou isentar a culpa do Yuri Lima, tá? Não, tem que absolutamente condenar. Exato. O que ele fez foi condenável. A sua mulher tá Exato. grávida, você trair ela... É absurdo. Exato. Mas num primeiro nível, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção é por que a primeira pessoa a ser comunicado foi a massa, entendeu? O público, entendeu? Que é aquela coisa da sociedade do espetáculo, entendeu? Que isso é um assunto tão íntimo, uma coisa tão particular e a primeira pessoa a ficar sabendo foi, tipo, todo mundo, sem hierarquia. A notícia só foi vazada, entendeu? Pela própria pessoa. Exato. E o cara foi uma das últimas pessoas a descobrir, porque ele estava em concentração para jogar o jogo lá dele na Série B. Exato. Mas acho que no segundo nível, que é o problema até mais profundo, é que, cara, mais uma traição de jogador de futebol, entendeu? Quer dizer, mais uma traição no geral, entendeu? Exato. Só como isso é um tema repetitivo no noticiário hoje em dia. Na cultura popular brasileira. Teve o caso do Neymar, que foi bem parecido, que era mulher quase grávida. idêntico, né? Traindo a mulher. Teve o caso do Chico Moedas também, que ficou famoso só por causa disso, basicamente. Traído, né?
E agora, o caso desse Yuri Lima aí, tipo, cara, Que vai ficar mais famoso ainda também, entendeu? exato. O brasileiro não cansa disso, sacou? Quantas histórias de traição a gente tem que Exato. ouvir sendo brasileiro? Mas é o tempo inteiro, sabe? Tipo, na música, na novela. Até na literatura, cara. Então, exato. O Machado de Assis já estava falando sobre adultério, ou da possibilidade de adultério no Dom Casmurro, muito tempo atrás, entendeu? Aí, então, Nelson Rodrigues depois também, falando sobre moralidade sexual. Como se... Então, cara, talvez isso seja um dos grandes fundamentos da cultura brasileira, entendeu? Seja o adultério, então a imoralidade no casamento, né? Exato. E, enfim, isso é uma coisa triste da Só é cultura horrível. brasileira. A gente costuma falar bem do Brasil, só que nesse caso aí a galera tá deixando a desejar mesmo, cara. É. Tipo, contato que eu tenho com culturas de outros países, tipo, claro que quando tem um escândalo de traição, igual o Donald Trump tem os problemas dele de traição aí que é candidato. Bill Clinton. O Bill Clinton, o Kennedy teve também. Só que, tá vendo, é uma a cada 20 anos, assim, que tem. Agora no Brasil é tipo, pô, todo ano você tem direto, um atrás do outro, é tipo, caralho. Pelo menos não é o presidente, ó. Sim, pelo menos não é o presidente. Exato. Que a gente sabe, né? Exato. Os caras podem estar só blindados. Eu já ouvi coisas horríveis sobre Brasília envolvendo isso. Mas, cara, talvez traição. Isso é engraçado, na República Velha também, cara. Os caras traíam muito. Inclusive Exato. o Washington Luiz tomou um tiro da amante, né? Exato. O Deodoro da Fonseca famosamente era mulherengo, ele ficava tentando pegar a mulher dos ministros dele, entendeu? Parece que na República Velha tinha instituição que você tentava pegar a mulher dos seus rivais políticos, sabe? Então, isso não é uma Foi assim coisa... que o João Pessoa tomou o tiro e morreu também. Exato, né? Então, exato. Eu digo, cara, realmente, isso é uma instituição brasileira. O artefato da traição, do cara ser corno, ou do cara cornar alguém. Exato. E não é nem uma parada da cultura moderna, né? Isso que é triste, na real. É Exato, tipo uma cara. parada antiga, que tem exemplo de... E é isso, né? Tipo, o mercado fonográfico, tipo... É engraçado, né? Porque, tipo, no polo, no funk, o cara se coloca no papel do cara que é o pivô, é o Ricardão, entendeu? É o cara que possibilita a traição, ele é o amante, no funk. E aí no sertanejo o cara tá no polo oposto, entendeu? Ele é o corno. Porque ele é o corno, entendeu? Então, tipo, tá todo mundo falando sobre traição o tempo inteiro no Brasil. E é tão presente, tão onipresente, na verdade, que tu vai pensar, cara, a instituição... Já existiu o casamento, a instituição do casamento no Brasil, de Sem fato? dúvida já, né? Mas culturalmente é uma coisa que está sendo atacada. Porque, mas assim, dando mais um passo atrás também, os primeiros portugueses que estabeleceram aqui, eles foram poligâmicos, entendeu? Sim. Então, assim, cara, talvez seja a cultura do Brasil. Talvez o brasileiro seja poligâmico, entendeu? E ninguém avisou, sabe? Exato. E aí agora a gente só sofre com esse desejo reprimido de poligamia e... Pois é, cara. Brincadeira, mas é isso, cara. A atitude do Yuri Lima é super condenável, na verdade, né? É uma coisa muito triste atrair uma mulher que tá grávida, que quando ela tá precisando mais de você ainda, né? Exato. Cara, e, enfim, falando no negócio de jogador de futebol também, é engraçado, cara, que a mulher do Kaká terminou com ele, em parte deu a entender, assim, que era porque ela queria ter mais drama no relacionamento dela, entendeu? Que ela se casou com um jogador de futebol, mas ele era muito perfeito. Todo mundo entendeu o que ela quis dizer. Ela casou com um jogador de futebol buscando o Neymar, buscando o Yuri Lima. É o que parece. Ela queria o drama, né? Ela queria o drama, enfim. E, cara, agora tudo indica que essa é a forma mais fácil de você ficar famoso também. Exato. Você é um cara que ninguém... Pouquíssimas pessoas ouviram falar, que é o caso do Yuri Lima, banco da Série B, ou do Chico Moedas, que era parça do Casimiro. E aí você fica com uma mulher famosa e trai ela de um jeito espetacular. Seja enquanto ela tá grávida, que é extremamente condenável, eu quero deixar isso claro em todos os momentos. Ou seja, no banheiro de um restaurante aleatório no Rio de Janeiro, entendeu? Então é isso, cara. Se você quiser ficar famoso cara. e polarizar muito a sociedade, assim... Sim, mas é a catapulta do estrelato mesmo. Cara, encontra uma mulher famosa, engravida ela e trai ela, né? Porque isso tem uma temática cada vez mais comum aí no Brasil. E é isso. Então, E é isso, pessoal. Isso é uma coisa triste. Tem um lado que é engraçado. Esse conto especificamente do Yuri Lima é mais trágico. Mas a cultura é uma coisa cômica mesmo. Mas é aquela parte da risada já do desespero, entendeu? Sabe? Exato. Que tipo, quando você tá... Aquele riso de nervoso já, não é cômico em si. A gente tá rindo, mas é porque, cara, realmente é absolutamente surreal, sabe? Então, é isso. Mas é isso, pessoal. Diz aí o que você acha do caso da Isa com o Yuri Lima. Diz o que você acha das notícias de política realmente mais... Melhor falando. Mais, que vão impactar a sua vida, talvez. E, cara, segue a gente no Instagram, Novos Clássicos UFC. Segue a gente no canal principal. É isso. Novos Clássicos, vira membro. Pode virar membro lá no outro canal também. Que a gente faz um programa de responder as perguntas, é bem parecido com esse, só que é sobre assuntos diversos. Sim. E, enfim, basicamente isso, pessoal. Muito obrigado, até o próximo programa. Valeu.
Fazer várias caras pra você escolher.